Amém, amados? Glória a Deus. Poder se assentar, querido. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor. Bom dia a todos. Aqueles que eu não cumprimentei, sintam-se aí cumprimentados. Paz do Senhor para aqueles que estão nos vendo também através da internet. Glória a Deus. Amados, nós temos o Espírito Santo, Consolador, morando dentro de nós, amém? Quantos entendem isso? Que nós temos o Espírito Santo, Consolador, dentro de nós, amém? Quem que é o Espírito Santo Consolador, amados? Ele é uma pessoa, amém? Habitando dentro de... Os irmãos entendem a dimensão disso? De ter o Espírito Santo habitando dentro de nós? Vocês têm a compreensão? E todas as vezes que eu me lembro da pessoa do Espírito Santo, eu me lembro quando Jesus já tinha ressuscitado, passou alguns dias com os discípulos, né, vendo os discípulos, estando com eles em alguns momentos, esteve com os 2 discípulos no caminho de Emaús, esteve lá na casa lá com os outros discípulos. Só que houve um momento em que Jesus precisava ir. E ele começou a subir aos céus a olho nu. Ele estava conversando aqui, como eu estou aqui de frente com a Vanessa, e de repente a Vanessa começou a subir. Imagina, querido. Aí todos os discípulos olhando para Jesus, Jesus subindo. Aí, amados, eu entendo a cena mais ou menos assim na minha mente santificada, que eles ficaram assim, ó. Aí Jesus foi subindo, subindo, subindo. Aí daqui a pouco eles não viam mais Jesus. Aí eles olharam um para o outro assim. Eu acredito que veio uma desolação sobre a vida deles. E eles falaram assim, olha, já não bastava o mestre ter morrido, a tristeza que a gente passou pelo mestre ter morrido. Agora o mestre nos torna a nossa alegria com a sua ressurreição. Nós nos tornamos alegres novamente por causa da ressurreição dele. E agora ele vai embora. E aí, a Bíblia diz que uma voz bradou do céu, que vocês não ficarão órfãos, mas eu vos enviarei o Espírito Santo Consolador. Mas imagina essa cena, imagina. E querido, e nós sabemos que o Senhor é um Deus trino, amém? Ou tripartido, como alguns falam. Tem outras palavras que as pessoas usam. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um só, amém? E o Espírito Santo habita dentro de... A pessoa de Jesus habita dentro de... Queridos, eu acho que a gente já podia ir embora para casa saltitante, assim, só por ouvir e por ter a consciência dessa realidade nas nossas vidas. Quem somos nós, amados? Quem somos nós? Para que o Espírito Santo habite dentro de nós. E o Espírito Santo sabe por que eu estou dizendo isso, mas eu queria que você fechasse seus olhos e nós vamos orar. Mas ore com essa consciência que o Espírito Santo está aí dentro de você, para que ele possa revelar a palavra que vai ser ministrada para o seu coração, para que ele traga vida a esta palavra que vai ser ministrada no seu coração. Vamos orar. Doce Espírito Santo, doce Espírito Santo, toca em nossos ouvidos nesta manhã. Venha transcender, Espírito Santo, o nosso entendimento através da Tua palavra. Que a Tua palavra possa de fato penetrar dentro de nós, Senhor. Que ela divida todas as coisas dentro de nós através do Teu Espírito Santo.
Jesus, nós queremos somente o teu agir nesse lugar através da pessoa do teu Espírito Santo. Somente o Senhor agindo neste lugar, Deus. Espírito Santo, que tu possas dar a nós a capacidade de colocarmos as coisas nos seus devidos lugares agora. Aquilo que está remoendo dentro de nós, aquilo que está trazendo angústia ou que está trazendo tristeza, agitação dentro de nós. Espírito Santo de Deus, traga a paz agora. Que possamos sentir a brisa suave do teu Espírito sobre o nosso rosto agora, Senhor. Em nome de Jesus. Nosso coração é teu. O nosso entendimento nós entregamos a ti. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Nós vamos sair daqui nesta manhã transformados pela palavra, amém? Mais uma vez mexidos pela palavra, amém? Porque o poder não está na boca de quem vos fala, mas o poder está na pessoa de Jesus. Amém? O poder está na pessoa de Jesus. E nós estamos aqui proclamando a palavra de Deus. E Deus é fiel para cumprir com a sua palavra, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 19, amém? É um texto bem conhecido. Eu acho que todo crente, por mais novinho que seja, já sabe dessa narrativa bíblica, tem um conhecimento dessa narrativa bíblica. Amém? Lucas 19. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma enquete. Quem aqui já ouviu falar de Zaqueu? Quem nunca ouviu falar de Zaqueu? Glória a Deus. Eu estava meditando nessa palavra e eu falei para o Senhor assim, Senhor, eu vou falar de Zaqueu. E aí eu lembro que desde o... Isso faz pouco tempo que eu me converti, né? Desde pouco tempo atrás, a gente sempre, o pastor João vai lembrar disso, sempre a gente ia nas igrejas pentecostais, neopentecostais, sempre alguém estava pregando sobre Zaqueu, né? Zaqueu, a mulher do fluxo de sangue, né? Eram sempre essas ministrações que nos eram, que a gente ouvia, né? Mas glória a Deus. Amados, vamos ler, em nome de Jesus. Lucas 19, a partir do versículo de número 1, amém? Entendendo, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse um chefe de publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, e disse-lhes, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então Zaqueu, levantando-se, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicamente. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Amém? Glória a Deus. Queridos, nós vamos começar essa meditação da palavra com uma pergunta. Qual que é a sua necessidade hoje? Qual é a necessidade que você tem? Pense aí na sua necessidade. Alguém tem necessidade de casar, outros têm necessidade outros já são casados, mas têm uma grande necessidade de compreender a esposa, não é? Porque não é fácil, né? Às vezes a esposa também tem uma grande necessidade de compreender o marido, não é? Que é difícil de entender, né, querido? Glória a Deus. Quantos compreendem isso? Muitos têm a necessidade de ter os seus filhos agrupados em casa, de ter comunhão com seus filhos, sim ou não? Muitos têm a necessidade de ser rico, sim ou não? Quem aqui tem necessidade de ser rico? Alguns têm, querido. Alguns têm a necessidade, se encontram em uma necessidade de ser rico. Não, eu quero ser rico. Vai que de repente no coração da pessoa está assim, não, eu vou ser rico e eu vou abençoar a muitos. Né? Ele vê isso como uma necessidade. E necessidade de muitas outras coisas, né, meus amados? Nós estamos falando aqui sobre necessidade. Então, qual que é a sua necessidade, ou o anseio, ou o desejo, ou o sonho? Qual que é o seu sonho? Qual é o desejo que arde em seu coração hoje? Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque quando você para olhar para a vida de Zaqueu, Zaqueu, ele era um homem próspero, porque a Bíblia fala que ele era rico, né? Não importa, assim, não importa, entre aspas, da onde saiu todo o dinheiro, né, que enriqueceu ele, mas ele era rico, amém? Ele era rico, ele era próspero. A Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos, cobradores de impostos. Então, entende-se que ele já era chefe, né, pastor? Então já tinha um cargo, além de ser rico, ele era chefe dos cobradores de impostos. E eu estive estudando sobre a questão do cobrador de impostos. Roma, ela cobrava os impostos dos judeus, amém? E Zaqueu era um judeu que cobrava os impostos dos seus irmãos judeus para Roma. Só que Roma ela escravizava o povo judeu, através principalmente dos impostos. E tinha imposto para tudo na época. Imposto para andar com o cavalo, imposto para andar com a carroça, era imposto para tudo quanto é coisa, para mercadorias. E o Zaqueu era um chefe dos cobradores de impostos da época. Aí todos os patrícios, os irmãos de Zaqueu, né, da mesma linhagem, eu estou dizendo, olhavam para Zaqueu como o cara cobrador de impostos, que era rico, e que era enviado por Roma para cobrar os irmãos deles. Então, isso quer dizer que o Zaqueu não era bem querido, não era bem quisto pelos seus patrícios, seus irmãos. Então, ele era um cara assim, odiado, por assim dizer. Ele era rico, bem de vida, bem sucedido, porém, um homem odiado por todos os seus irmãos. Principalmente porque ele ainda era chefe dos outros que cobravam. Então ele não era um cara assim, que tinha amizade com todo mundo. Talvez ele não tinha amizade com quase ninguém, só com a família dele mesmo. Porque ele não era um cara querido. E amados, eu acredito que esse homem, o Zaqueu, ele vivia um conflito dentro dele, amém? Uma guerra dentro dele. Porque ele se via ele se via sem necessidades, porque ele não tinha necessidades, porque ele era rico.
Ele se via sem necessidades. Mas talvez ele tinha necessidade de ser amado. Né? Por isso que eu falei sobre necessidades. Talvez ele sentia necessidade de ser amado, porque ele não era amado por ninguém. Ele era mais odiado do que amado. Então ele tinha necessidade de ser amado. E como que ele ia encontrar no meio deles alguém que o amasse? Não ia encontrar porque, olha a vida que ele levava. Olha quem ele era. E ele ouviu falar de Jesus. E ele falou assim, talvez Jesus possa me acolher, possa me amar, possa me aceitar. E ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão. Então ele subiu em um pé de árvore. E quando Jesus viu ele, chamou ele pelo nome. E convidou ele para ir na casa dele. Jesus falou assim, vamos lá que hoje me convém estar contigo na tua casa. Pensou? Que privilégio. Para e pensa, querido. Imagina que você é um cara, um homem ou uma mulher que ninguém está gostando de você. Você é um cara problemático, uma moça problemática, um homem problemático, uma mulher problemática. E ninguém gosta de você. Só que Jesus resolveu te encontrar e está lá na sua casa. Pensou o prazer? Já pensou a alegria que esse homem não estava de receber Jesus em casa? A necessidade que ele tinha, que ele estava sendo naquele momento suprida pela presença de Jesus. Se ele tinha a necessidade de ser amado, ele estava sendo amado agora pela presença do próprio Jesus. E amados, dentro de todo aquele conflito que ele vivia, do que ele necessitava, querido? Ele necessitava da presença de Jesus. Ele viu em Jesus um lugar para ele. Existe um ditado que fala que nós temos um espaço dentro de nós que é do tamanho de Jesus. Né, que só ele pode preencher. De repente, Zaqueu tinha esse espaço lá. Que a riqueza não estava preenchendo, que nada estava preenchendo. E ele viu em Jesus que Jesus era do tamanho do buraco que ele tinha dentro dele. E Jesus foi lá e estava lá, na casa dele. Suprindo a sua necessidade. Amados, mas muitas vezes, não basta nós termos as nossas necessidades supridas. Jesus sempre quer nos trazer algo mais. Amém? Jesus, ele quer suprir a nossa necessidade. Ele supre a nossa necessidade, sim ou não? Ele supre. Ele supre a nossa necessidade. Quem não quer ser próspero? Até eu que sou o mais bobinho, eu quero ser próspero. Todo mundo quer ser próspero. Todo mundo quer as suas necessidades sendo supridas. Só que muitas das vezes, amados, nós estamos aonde estamos agora, posicionados aonde estamos agora, procurando muitas vezes atender necessidade que nós temos. Nós temos. Que nós queremos que sejam supridas. Nós como pessoas. Assim como Zaqueu tinha uma necessidade. E Jesus supriu. Ele estava naquele momento lá junto com Jesus, recebendo todo o amor, toda a atenção. E muitas vezes nós estamos nesse lugar, amados, recebendo todo o amor e toda a atenção de Jesus. Só que isso ainda não basta. Não é tudo. Não é o completo de Deus para nós. Amém? Quantos estão entendendo? Jesus está comigo. Aí eu vou falar para você assim, ele pode estar com você, ele está com você, como ele estava naquele dia com Zaqueu. Porém, Jesus queria fazer muito mais. E queridos, a Bíblia não traz detalhes do momento de Jesus com Zaqueu. Mas eles deviam estar dentro de casa, porque foi para casa, né? Deviam estar lá dentro da casa. E aí, amados, dá-se a entender aqui que Jesus não falou mais nada para Zaqueu. Somente entrando na casa dele.
Agora você imagina o Zaqueu está naquela euforia, naquela empolgação de que eu estou sendo amado, eu estou sendo querido, Jesus está aqui. Imagina o coração dele está queimando e Jesus está olhando no rosto dele, olhando para ele assim, ó. E Jesus sabendo tudo que estava passando no coração dele, toda a alegria que ele estava sentindo, Jesus estava só ali, só contemplando, olhando para o rosto dele. E aí, queridos, de repente, os dois ficou calados dentro da casa. Talvez sentados na mesa, um olhando para o outro, ficaram calados. Você já ficou calado com alguém assim, olhando para a cara dele e ele olhando para a sua cara assim? E o grilinho fica cantando lá, cri, 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 você olhando para a cara da pessoa assim. Eu acho que teve um momento que eles ficaram juntos assim, quietinhos. E Jesus não falou para Zaqueu que ele queria fazer algo mais na vida de Zaqueu. Jesus ficou calado. A presença de Jesus já estava incomodando o coração de Zaqueu. E houve um momento, querido, que Zaqueu ele se pôs de pé. A Bíblia diz que ele se pôs de pé. O Zaqueu se pôs de pé. E falou para Jesus, Jesus, eu vou devolver o dinheiro para todas as pessoas que eu roubei. E, querido, Jesus não tinha perguntado nada para Zaqueu. Vocês entendem isso? Jesus não tinha perguntado nada para ele. A presença de Jesus moveu tanto o ser de Zaqueu, que ele entendeu que ele precisava ir para um lugar de arrependimento. E aquele arrependimento tinha que ser ali e agora. E do que Zaqueu precisava se arrepender, querido? De toda a usurpação que ele tinha feito com os seus irmãos. De tudo aquilo que ele tinha tirado dos seus irmãos. Jesus estava esperando ele se arrepender de todo o mal que tinha feito. E aí quando Zaqueu falou assim, eu vou restituir 4 vezes mais quem eu roubei, o que Jesus falou para ele? Hoje a salvação entrou na tua? Mas o Jesus já não tinha entrado na casa dele? E Jesus, e quem é Jesus? Jesus não é a salvação, querido. Jesus já não estava ali presente na vida dele? A presença de Jesus já não estava ali, a salvação já não estava ali? Por que o próprio Jesus, que era a salvação, precisava ter falado para Zaqueu, hoje a salvação entrou na tua casa? Não, querido, para e pensa comigo aí. É muito... Amplia sua visão, querido. Amplia sua visão. Amplia que talvez nós temos a presença de Jesus em nós. Nós temos a presença de Jesus em nós. Só que nos falta ir para esse lugar que Zaqueu foi. Para que da boca de Jesus a gente possa ouvir. Agora sim, a salvação entra na tua casa. Agora sim, eu vou transformar a sua vida. Agora sim, você vai ser transformado da água para o vinho. Agora sim, eu vou fazer um milagre na tua vida. Você nunca mais vai ser o mesmo, Zaqueu. Porque a salvação entrou na tua casa, através do arrependimento, através da confissão que você teve. Amados, a obra do Senhor, ela precisa ser completa na nossa vida. Ela precisa ser plena na nossa vida. Quantos entendem isso? Ela precisa ser plena na nossa vida. Eu posso dizer que eu sou crente porque Jesus está na minha casa. Eu posso dizer que eu sou crente. Eu posso dizer que eu aceitei Jesus porque
Ele me chamou e eu fui, e ele me veio na minha casa e eu aceitei ele. Eu posso dizer, viu? Eu olhei nos olhos de Jesus. Eu posso dizer. Mas será que Jesus pode dizer o mesmo de nós? A minha obra está completa agora na tua vida? Ou a minha obra está se completando na tua vida? Será que Jesus falaria isso para nós hoje? Eu estou fazendo. Agora você é meu, você me pertence. Será que Jesus pode... A gente está ouvindo isso da boca de Jesus para nós? Aos nossos ouvidos? Qual é o lugar, amados, que nós precisamos ir? Qual é a atitude que nós precisamos tomar para que manifeste uma atitude em Jesus? Quantos estão entendendo? Porque quando Zaqueu, ele confessou o que iria fazer através de um arrependimento dentro dele, ele manifestou em Jesus uma resposta. Aí foi que Jesus falou. Enquanto isso, Jesus estava calado. Queridos, o que eu estou tentando expressar aos irmãos que existe a nossa caminhada em Cristo, ela é uma caminhada que ela é uma caminhada constante, ela é uma caminhada que o trabalho não para, ela se movimenta. Quantos entendem isso? O trabalho de Jesus em nós, ele precisa se movimentar. Nós não podemos estar estagnados na nossa vida espiritual, somente conformados, porque Jesus está na nossa casa. Ah, não, Jesus já fez um milagre na minha vida. Olha, como na vida de Zaqueu, Jesus já me encontrou, me chamou pelo nome. Olha, Jesus me chamou pelo nome. O que foi mais importante para Zaqueu, amados? Jesus ter chamado ele pelo nome ou ter falado para ele assim, viu? A salvação hoje entrou na tua casa. O que foi mais importante para Zaqueu, querido? O que foi mais importante para Zaqueu? Foi a liberação de Jesus na vida dele. Querido, por mais que nós venhamos a ser prósperos, por mais que nós venhamos a viver experiências com Cristo, nós precisamos de uma liberação de Deus na nossa vida. Nós precisamos daquele vai de Deus na nossa vida. Nós precisamos daquele envio do Senhor na nossa vida. Então existe, amados, existe um lugar maior que nós precisamos entrar em Deus. Existe um lugar maior que nós precisamos entrar em Deus. Mais pleno, mais poderoso. Nós precisamos entrar em Deus. Mais libertador, nós precisamos entrar em Deus. Existe um lugar mais libertador do que nós já estamos. Eu já estou no lugar de libertação. Deus tem um lugar maior ainda na nossa vida, para a gente entrar. Então, queridos, eu entendo que o Senhor, Ele já tinha um propósito quando Ele chamou Zaqueu pelo nome. E esse propósito, ele tinha um início, um meio e um fim. Deus tem, o propósito de Deus para a nossa vida, ele já teve um início. Ele pode estar no meio, mas ele precisa ter um fim. Aonde você está dentro do propósito que Deus tem para a sua vida?
Está no começo, está no meio ou está no fim? Ah, no começo eu aceitei Jesus, fui batizado, agora fui batizado do fogo, fui batizado na água, fui batizado na unção, no Espírito, ou eu estou pegando fogo. De repente você está no começo. Ah, não, eu estou no meio porque agora eu estou num lugar de entendimento em Deus, que está sendo maravilhoso na minha vida. O Senhor tem esclarecido muitas coisas dentro de mim. Talvez você esteja no meio. Mas Deus quer nos levar até o fim. E muitas vezes, amado, nós estamos em um lugar, em Deus, que estando no meio está bom. Queridos, quando nós saímos de uma cidade para outra, existe um meio do caminho. E nós não temos que parar, talvez a gente pare ali num posto, mas a gente não tem um destino, não tem um fim. A gente pode até parar ali, sim ou não? A gente até pode parar num posto lá, ou vamos dar uma descansadinha, estou com a dor nas pernas, 8 horas de viagem, né? Quantos já teve essa experiência? Todos nós já temos essa experiência, né? Precisa parar no posto para dar uma esticada e tal. Parou no posto. A gente vai ficar ali o dia inteiro, o resto do dia. Não, querido, a gente vai entrar no carro, deu uma esticadinha, a gente vai entrar no carro de novo e vai para o nosso destino. Porque nós sabemos aonde nós precisamos chegar. Então, amados, o meio para nós não é o lugar de ficar. Amém? Não é o lugar de ficar. Então, se você verifica aí dentro de você, se você está no meio, amados, vamos andar mais. Vamos caminhar mais, porque o Senhor tem mais. Ainda não é o fim, querido. Amém? Leve essa mensagem para sua casa. Ainda não é o fim. Talvez você esteja no meio. Então vamos agir, amados, como homens e mulheres que estamos talvez no meio. E vamos continuar a caminhar. Vamos entrar de novo dentro do carro e vamos para o nosso destino. Vamos pôr a mão no volante e vamos embora. Vamos pôr a nossa família dentro do carro e vamos embora para o nosso destino. Amém, queridos? Então, por mais que as coisas estejam talvez ruins, não só para você, mas para toda a humanidade, para todo o mundo, ainda não é o fim. E Jesus falou assim, ó, eis que estou contigo até a consumação do século. Ele vai estar conosco só no meio? Não, ele vai estar até a consumação. Ele vai estar conosco até a consumação. A gente já ouviu muito que a gente precisa sair da nossa zona de conforto. E talvez, amada, a nossa zona de conforto seja o meio, sabia? Por quê? Por que zona de conforto? Porque a gente entende que ali está bom, está ok, está legal. Tá bom, está na zona de conforto. Parou por aqui. A zona de conforto é o meio, meu amado. Eu queria trazer a nossa lembrança uma história bíblica que está no livro de Esther, que fala da própria Esther, da rainha Esther. Que a rainha Esther, ela viveu um começo na vida dela muito maravilhoso, lindo, glorioso, foi bom demais. Um começo na vida dela. Ela conseguiu ser aceita pelo rei para ser a rainha Esther. E aí, ela começou a viver um meio na vida dela que era ser rainha, que era estar no palácio, que era estar de boa no palácio, tranquila, no lugar de comodidade, tranquilidade. Ou como está bom aqui, eu tenho os súditos agora, tenho as empregadas, não preciso trabalhar, né? Bom, da onde eu saí para onde eu estou agora, oh, que maravilha.
glória a Deus, né? Estou aqui adorando a Deus. Aí, de repente, Mardoqueu aparece. Fala assim, Esther, o nosso povo está sendo ameaçado de morte. E a única solução que nós temos é você. Sabe, Esther? Jesus não deu esse começo e esse meio para você, assim. Esther, estar aqui no palácio não é o fim. Você veio aqui para um propósito. Mardoqueu falou. Você vai precisar ir lá falar com o rei Assuero para que o nosso povo seja livre da morte. E aí, amados, o que Esther teve que fazer? Ela teve que sair do lugar de comodismo dela, do meio que ela estava. E todo o povo começou a orar e jejuar para que Esther tivesse ali forças, tivesse a graça de Deus para ir lá falar com o rei. Porque só podia falar com o rei se fosse chamada. E aí Esther teve que sair do lugar, do meio que ela estava, e cumprir o propósito que Deus queria para a vida dela. O propósito que Deus queria usar ela para levar o seu povo. Deus não queria somente dar para ela um palácio, uma vida boa. Quantos entendem? Deus só não quer dar para nós, amados, um palácio, uma vida boa. Ele tem um propósito para nós. Ele tem para nós um propósito. E aí ela precisou sair daquele lugar. E ela precisou tomar coragem. Ela tem uma frase muito famosa que saiu da boca dela, que ela disse assim, olha, orem lá, jejuem lá, porque eu vou falar com o rei. Se eu morrer, morri. Ela disse. Se eu morrer, morri. E ela tomou coragem e foi lá falar com o rei. E ela foi agraciada, o rei recebeu ela. E ela pôde falar do rei, pôde interceder pelo povo. E o povo foi livre da morte. Então, mas Deus tinha um propósito. Deus tinha um começo, um meio e um fim para a vida dela. E da mesma forma, Ele tem esse começo, esse meio e esse fim para nós. Um outro exemplo, querido, que todos conhecem também, é o exemplo de José. Né? José teve um começo, sim ou não? Como foi gostoso o começo de José? Não foi bom? A Bíblia fala que o pai dele fez uma túnica para ele de várias cores. E os irmãos dele andavam maltrapilhos. E o pai gostava mais dele. Amado, pensou José desfilando com aquela túnica de várias cores, junto com os irmãos dele, ali, para lá e para cá, com aquela túnica linda, maravilhosa, de muitas cores. Imagina como José não está se sentindo. Hã? Imagina como nós nos sentimos muitas vezes como filhos de Deus. Oh, o pai me deu, o pai fez uma túnica de várias cores para mim. Ó, como eu ando nesse mundo, ó. Eu ando agraciado por Deus. Jesus me ama, eu sou mimado por Deus. Quantos aqui já ouviram falar, né? Eu sou mimado por Deus. Deus me mima. Só que era o começo. Como que foi o meio, amados, da vida de José? Como que foi o meio da vida dele, querido? Foi um meio terrível. E aí, quando ele passou pelo meio, que ele estava tranquilo, de boa, o que aconteceu? Apareceu os irmãos dele, ele precisou liberar perdão para os irmãos, trazer parte do povo dele. Qual que era o propósito de Deus na vida de José? Diante de tudo aquilo que ele passou? Era livrar novamente o povo. José ia ser uma ferramenta do Senhor. Querido, então existe um propósito. Jesus foi na casa de Zaqueu por um propósito. No versículo
no último versículo aqui, ó. No versículo 10, perdão. Está escrito assim, ó. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos embora para casa com esse entendimento, amados? Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia. Ele teve um começo, menino, passou pela sua juventude, morreu numa cruz. Qual era o propósito? Salvar o que se havia perdido. E muitas vezes, amados, nós estamos parados no nosso propósito. Eu vou confessar algo particular para os irmãos. Esses dias, essa semana eu estava falando para a Vanessa assim, Vanessa, eu estou num lugar que eu entendo que eu preciso me reorganizar, recentrar novamente, reestruturar novamente, colocar as coisas tudo em ordem. Eu falei para ela. Por quê, amados? Eu não sei com você, mas comigo, mero mortal, às vezes nós temos muitos objetivos, muitas coisas para fazer. E de repente a gente está fazendo trocentas coisas tudo ao mesmo tempo. Aí quando a gente fala assim, para onde eu estou indo? Já não sabe mais. Está tudo meio... Você está cuidando de tudo, mas ao mesmo tempo não está conseguindo cuidar de nada. Vou simplificar. Às vezes está organizado, mas não está limpo. Às vezes está limpo, mas não está organizado. Quantos entendem? Às vezes nossa vida é assim. Está tudo limpo, mas está tudo desorganizado. Às vezes está desorganizado, mas não está limpo. Está organizado, perdão, mas não está limpo. E quantos de nós, amados, precisamos parar? Precisamos parar. Como Zaqueu parou de frente de Jesus. Respirar. E saber o que fazer. Saber como proceder. Para dar continuação. Para nós termos um aval de Jesus. Sabe por quê, amado? Porque Deus não é Deus de confusão. Amém? Ele não age no meio da confusão. Deus é um Deus de clareza. Deus é um Deus de assertividade na nossa vida. Deus é um Deus que ele acerta sempre o alvo, ele nunca erra o alvo. E muitas vezes nós estamos assim. E agora? Ó céus, ó vida, o que será de mim? O que eu preciso fazer agora? Será que aqui onde eu estou está bom, não está bom? Levanta, senta de novo, deita. Não dorme, acorda, levanta. E fica aquela agitação. Para onde eu estou indo? Jesus já era enviado, querido. Ele sabia para que foi enviado. E todos nós somos enviados. Agora, nós sabemos para que nós estamos sendo enviados? Para onde nós estamos sendo enviados? Para fazer o que nós estamos sendo enviados? Que nós tivemos aqui, domingo passado, uma palavra muito poderosa. O pastor Daniel nos trouxe uma palavra aqui muito clara, muito precisa para nossas vidas. Que nós precisávamos nos lembrar das palavras que foram liberadas sobre nós. Né, pastor? Nos apegamos às palavras que foram liberadas sobre nós. Só que enquanto ele ministrava, amados, eu ficava pensando assim, será que cada um de nós sabemos as palavras que já foram liberadas sobre nós? Existe uma palavra liberada sobre a sua vida? Deus já liberou uma palavra sobre a sua vida? Você de vez em quando revisita essa palavra? Ou você não tem uma palavra de Deus para a sua vida? Uma palavra para você andar sobre ela. Quantos entendem? Uma palavra que é o asfalto que você caminha nela. Que vai te levar para o seu destino. O que eu vou fazer enquanto pessoa, dentro da minha casa, no meu trabalho? Nós temos uma palavra de Deus.
Aí eu pergunto para você, qual que é essa palavra? Você saberia dizer para mim, se eu chegasse particular para você agora e dissesse para você assim, viu? Qual é a palavra que Deus tem para a sua vida? Você saberia dizer para mim? Eu deixo só essa questão. Você saberia dizer assim, não, eu tenho uma palavra de Deus que é o destino para a minha vida, é essa, essa e essa. Eu vou ser isso, 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 isso. O Senhor liberou isso, 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 isso para a minha vida. Você saberia me dizer? Porque se você não tem essa palavra guardada no seu coração, você não sabe para onde você está indo. E para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Quem não sabe para onde está indo, amado, sempre está parado no meio. Então, queridos, ficamos com essa palavra. Não é uma questão das nossas necessidades serem supridas. Não é essa a questão. É nós estarmos dentro de um plano do Senhor e nós temos atitudes para estar dentro desse plano. Assim como o Zaqueu se colocou de pé, a gente se colocar de pé diante do Senhor. E a gente enxergar aonde a gente está errando, para que Ele venha e lance um prumo na nossa vida e nos aprume, ou Ele nos dê uma direção. Amém? Ele nos dê uma direção. Para a gente saber para onde a gente está indo, amados. Para nós sabermos para onde estamos indo. Porque o mundo, amados, o mundo, ele está querendo nos levar para um lugar. E o mundo tem certeza, tem convicção para onde ele quer nos levar. O mundo, o sistema, está levando a humanidade para um lugar. E ele tem certeza para onde está nos levando. Todos os meios estão sendo usados para nos levar para um lugar. Não é para a presença de Deus. Não é para o propósito de Deus. Quantos entendem isso? Não é. Não é para que você continue com a sua família, a esposa continue com o seu marido e vice-versa. O mundo não está pregando isso mais, o mundo está pregando outra coisa. Ó, o caminho já não é mais esse, é esse aqui, ó. Vai por aqui. E aos poucos, quem está parado no meio, está indo por esse caminho. Quem não está prosseguindo mais, está parado, está indo por esse caminho. E que ele dizia é muito sutil na nossa cabeça, na nossa mente. É muito sutil. As coisinhas que nós temos ouvido, as coisinhas que nós temos visto, tudo é muito sutil, já está trabalhando. Então, por isso que há uma necessidade de uma convicção dentro de nós. Para onde nós estamos indo. Do nosso destino, do nosso propósito. O Cristo já veio e já fez. Agora precisamos nós terminar a obra que Ele deixou para nós terminarmos. Fazer aquilo que Ele determinou que nós viemos a fazer. Amém, queridos? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu marquei uma frase aqui, que quase a gente não fala aqui entre amigos e na igreja, que é assim, ó. Deus quer fazer em mim e depois através de... Quantos já ouviram essa frase? Milhões de vezes, amém, amados? Dezenas de vezes. Deus quer fazer em mim e depois através de mim. Então, o que Deus precisa fazer em mim, querido? O que o Senhor precisa fazer em mim? Para que Ele faça através de mim? O que Deus precisou fazer na vida de Zaqueu? Para que a família de Zaqueu, para que Zaqueu e a família dele fosse salva. Deus vai fazer em mim e através de